Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube Leia Livros. Eu me chamo Douglas Pereira e no nosso vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre criatividade. Criatividade que é uma das habilidades mais requeridas, aí as pessoas estão cada vez mais querendo desenvolver a sua criatividade, afinal, hoje em dia ter boas ideias está se tornando algo fundamental. Foi pensando exatamente nisso que eu decidi fazer esse vídeo e como vocês estão vendo aqui, a gente vai falar sobre como desbloquear a sua criatividade. Para ser mais específico, eu vou te trazer aqui 3 dicas super práticas e úteis que vão te ajudar nessa questão. E claro que para eu entrar nesse assunto, eu buscaria essas informações dentro de um livro. E foi partindo disso que eu escolhi o livro Roube como um Artista, do Dr. Auchi Cleon. Esse livro ele é muito conhecido, ele realmente ganhou aí muito mercado nesses últimos meses, as pessoas estão comprando ele bastante na Amazon, e eu falo isso porque eu lembro que quando eu comprei ele não tinha tantas avaliações, não tinha tantas compras, e hoje eu fui dar uma olhadinha, eu percebi que tem muito mais compras e muito mais avaliações. Então é um livro que ficou bem famoso aí em relação a esse assunto, e ele vai trazer pra gente 10 dicas para desbloquear a sua criatividade. Porém, para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu decidi escolher 3 que vão te ajudar com certeza. E fica aqui também, claro, a indicação para que você leia o livro e conheça as outras 7 dicas que vão te ajudar nessa questão, que vão te ajudar a desbloquear a sua criatividade. Essa é a chamada que o próprio autor usa, desbloqueie sua criatividade. E para que a gente possa começar o nosso conteúdo, temos aqui então a nossa primeira dica, que é como vocês estão vendo aí, que se chama Roube como um Artista. Exatamente igualzinho aí ao nome, né, ao título do livro. E esse é um título bem chamativo, afinal, Roube como Artista, o que isso significa? Basicamente, galera, o Auchi Cleon considera que no fundo, nada é original. Afinal, todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes, de modo que sempre teremos referências ou fontes originais envolvidas. Ele basicamente diz o seguinte, que nenhuma ideia em si ela é 100% original, ou seja, nenhuma ideia nasce do nada. Ela sempre vai ter uma referência ou alguma influência que realmente fez com que ela surgisse. E isso é muito importante porque, infelizmente, muitas pessoas, quando buscam ter novas ideias e talvez despertar esse lado criativo, elas acabam ficando presas nessa questão, pois elas acreditam que uma ideia ela deve ser 100% original e que dela deve surgir do nada. Eu acredito que isso não deve existir no mercado para ser validado. Sabe aquele lance de quando você vai criar alguma coisa e você fica pensando, mas isso já existe, isso já tem, essa pessoa já faz isso. Então, esse infelizmente acaba sendo aí um grande obstáculo para você e que acaba impactando no seu processo criativo, no seu processo de criar ideias. E quando você entende isso, que nada é original, que você sempre vai acabar sofrendo influências, referências e que isso não é negativo, isso faz parte do processo, isso te dá muito mais liberdade e você fica muito mais à vontade também a passar a criar coisas e a passar a ter boas ideias. Então entenda isso, nada é original. Você precisa pegar, o hobby como artista é exatamente isso, é você pegar referências, um trabalho de outras pessoas que estão talvez onde você quer estar, onde você quer chegar, e ir modelando essas ideias, essas referências de um modo que surja algo a partir do que você pensa, a partir do que você está projetando. E aí no mesmo capítulo, o autor ele fala pra gente o seguinte, que a gente precisa guardar os nossos achados para mais tarde. E isso é muito bacana. Às vezes você tem um pensamento, você pensa em algo, mas você não anota, você não passa para um papel ou para um bloco de notas. E aí passa alguns dias, você se esquece daquilo que você pensou, daquela ideia que você teve. Então o autor ele nos conduz exatamente a isso. A gente precisa sempre marcar o que a gente está pensando. E não somente nossos pensamentos, mas também todo e qualquer tipo de referência que a gente encontrar ao longo do nosso dia. Ele dá o exemplo aqui, de talvez um trecho de um livro, gravar uma conversa que você ouviu por aí, ou até mesmo em situações no seu trabalho, no caminho para casa, na academia, enfim. Pode ser que numa conversa informal surja alguma coisa, alguma referência, algum estilo que você gostou e que pode ser mais para frente, futuramente, algo que vai influenciar numa criação de ideia sua. Então, saiba guardar os seus achados para que você possa usá-los futuramente. Essa é a nossa primeira dica, roube como um artista. E partindo para a nossa segunda dica, a gente tem, não espere até saber quem você é para começar. Faça, conheça a ti mesmo. E o que isso significa, galera? No ato de criar e de fazer nosso trabalho, é que descobrimos quem somos. Você pode estar com medo de começar e isso é natural. Você está pronto, comece a fazer. Com certeza, quando a gente fala de criatividade, vem à nossa mente algo novo, algo que precisa ser consolidado, algo que precisa dar certo, enfim.
A ideia de criatividade ela acaba tendo muitas vezes essa pressão em cima dela. E por isso você acaba se prejudicando. E essa segunda dica, o que o autor ele fala pra gente? Que muitas pessoas acabam tendo esse medo de erro, medo de errar. Ah, mas será que isso é realmente para mim? Será que eu realmente nasci para fazer isso? E elas ficam com toda aquela preocupação de começar, né? O famoso e se, o mas, nossa, mas e se isso acontecer? Mas e se a pessoa já tiver feito isso? E por aí vai. Então o que ele nos convida aqui? Que você precisa fazer. Quando você faz, você conhece a si mesmo. Eu comecei, por exemplo, esse projeto Leia Livros há um tempo atrás e eu tinha pouquíssimas pessoas me acompanhando, não tinha nenhum aluno, não tinha feito nenhuma venda ainda e eu simplesmente comecei a gravar history, a fazer os conteúdos e com o tempo as coisas elas foram acontecendo e vêm acontecendo. Então vocês imaginam só se lá atrás eu tivesse parado e pensado, não, mas eu tive essa ideia de fazer esse perfil, mas tem outros perfis que fazem isso, eu acho que não vai dar certo. Será que eu realmente estou preparado para fazer isso? Será que eu estou capacitado? Será que eu tenho um celular bom? Não tenho? Naquela época, para vocês terem noção, eu comecei com um material bem reduzido. Eu nem tinha estante de livros, eu devia ter 1/3 dos livros que eu tenho hoje. O ambiente é propício para fazer as gravações. Então, eu simplesmente comecei. E quando a gente fala de ideias, de criatividade, é você realmente entender essa liberdade que você precisa ter, beleza? E aqui também ele fala o seguinte, comece copiando. No começo, você precisa buscar referências, que foi o que a gente comentou na dica anterior. Olha só, estamos falando de prática, não de plágio. Plágio é tentar fazer o trabalho do outro passar por seu. E esse é um ponto muito importante que merece destaque. Se eu pegasse, por exemplo, esse livro, Roube como Artista, e criasse um e-book sobre criatividade, 10 dicas sobre criatividade. Plágio é se eu simplesmente pegasse e copiasse tudo que está aqui e desse os méritos, de certa forma, como se eu tivesse criado todo aquele conteúdo. Isso é você fazer um plágio, você pegar toda a informação, transcrever da mesma maneira e não dar referência para a pessoa. Agora, você saber, né, de certa forma, como o autor nos apresenta aqui, roubar como um artista, é você pegar as referências. Então, por exemplo, eu vou criar um e-book sobre criatividade. Nada me impede de pegar referências relacionadas a esse livro e citar o autor na obra. Então, pegar 2 dicas, 3 dicas, citar essas dicas, dar a referência, talvez pegar uma parte de uma dica e de outra e criar uma dica específica que eu entenda que seja útil, que seja prática, enfim. Essa é a importância de a gente entender o comece copiando. Você precisa saber copiar do jeito certo, atribuindo as referências e não simplesmente praticando aí um plágio, copiando simplesmente aquilo que outra pessoa já fez, que outra pessoa já pensou, tá? Então, pegue referências, pegue pontos específicos, mas não copie. Essa é a nossa segunda dica. Faça, comece, isso é importante. E para a gente fechar o nosso vídeo, temos aqui então a nossa terceira dica, que é criatividade e subtração. Escolha o que deixar de fora. Eu achei isso muito bacana e, para ser sincero, eu nunca tinha pensado nisso. Estarão à frente aqueles que souberem o que deixar de fora, para assim poderem se concentrar no que é realmente importante. Isso aqui basicamente nos remete à importância do foco. E sim, para você ter criatividade, para você ser criativo, você precisa ter foco. Porque se você simplesmente começar a ter vários pensamentos, a bombardear a sua cabeça com várias e várias ideias, você não vai conseguir ter ali um caminho traçado para desenvolver essas ideias. Porque é muito importante a gente lembrar que uma coisa é você pensar em algo e outra coisa totalmente diferente é você colocar esse algo em prática. Ser criativo não se trata somente de você imaginar as coisas. Isso que você está pensando e isso que você está criando tem, de certa forma, que ser útil, tem que ser usual, tem que ser prático, tem que ser real. E por conta disso, você precisa entender. Escolha o que deixar de fora. Criatividade é uma questão de subtração. É de você tirar, de certa forma, tudo aquilo que está, talvez, te pesando, poluindo, te impedindo de pensar com clareza numa única ideia, num ponto específico com referências. E aí ele traz pra gente aqui também, para fechar, né, inclusive a última parte do capítulo e do livro em si, escolha com sabedoria e divirta-se. Criatividade não é apenas o que escolhemos usar, são as coisas que escolhemos deixar de fora. Saiba realmente escolher, ter foco para dizer sim para o que precisa ser feito e também dizer não para as várias outras boas ideias que você vai ter. Dessa forma, você vai conseguir alcançar uma certa liberdade dos seus pensamentos, vai conseguir ter direção no que precisa ser feito e vai conseguir criar, dar realmente corpo para as suas ideias. Essas foram então as nossas 3 dicas que foram retiradas do livro e que eu tenho certeza que vão te ajudar.
São pensamentos que me ajudam muito na página Leia Livros e que vem realmente me ajudando demais em toda a criação de produto e de conteúdo que eu venho fazendo nesses últimos meses. Agora, comenta aqui abaixo do vídeo se você por um acaso se interessou para a leitura desse livro e se você acha útil essas 3 dicas que eu passei. Eu tenho certeza que se você deixar o seu comentário aqui, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e dessa forma você vai estar me ajudando muito. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e de comentar, pois dessa forma você vai estar me ajudando bastante e a gente vai conseguir alcançar mais pessoas com essa mensagem relacionada à criatividade. Te desejo boas leituras, fique com Deus e até mais!